A festa estava a todo vapor, risadas e champanhe por todo lado. No meio daquela ostentação, um chefe milionário, com a arrogância estampada no rosto, decidiu humilhar a faxineira, uma mulher simples, mas cheia de dignidade. Ele não sabia que o destino estava prestes a dar uma reviravolta impressionante. As pessoas riam, mas algo naquelas palavras cortantes ecoou em mim. Como alguém pode se sentir tão superior? E se eu te dissesse que o que aconteceu a seguir mudaria tudo? A vida tem um jeito curioso de nos ensinar lições. O que parecia ser uma noite comum se transformou em um verdadeiro espetáculo de justiça. Imagine-se no lugar daquela faxineira, enfrentando a humilhação, mas guardando um segredo poderoso. O que você faria? Permaneça comigo, porque o que vem a seguir vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a verdadeira essência do caráter humano. O que aconteceu naquela festa? E como um simples ato pode mudar o destino de uma pessoa? Fique atento, porque a história está apenas começando. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora de fazer parte dessa jornada emocionante. Vamos juntos descobrir o que o destino reserva. Sempre com a postura altiva, como se o mundo girasse em torno de sua conta bancária. Durante aquela festa, o que mais me impressionou foi a maneira como ele tratou todos ao seu redor. Era como se cada um de nós fosse um mero acessório em sua narrativa de sucesso. É engraçado como o dinheiro parece transformar algumas pessoas em criaturas arrogantes. Não? Ele se exibia, contando histórias de suas conquistas. Mas, no fundo, eu percebia que o único feito por trás de sua soberania era uma falta de respeito gritante. Foi constrangedor ver como ele ignorava a faxineira, que estava apenas fazendo seu trabalho. Ele a olhava como se fosse uma sombra, algo que não merecia atenção. Uma atitude tão pequena, mas que reverberava uma mensagem clara. Para ele, o valor de uma pessoa estava atrelado ao que tinha no bolso. É triste pensar que, em um ambiente que deveria ser de celebração, a arrogância dele transformou tudo em uma exibição de poder. O sorriso estampado no rosto do chefe era uma máscara que escondia a verdadeira faceta da sua personalidade. Ele não percebia que, ao desdenhar dos outros, estava apenas mostrando sua própria insegurança. Sim, a arrogância pode ser um escudo, mas também é uma corrente que limita a conexão genuína com os outros. E, ao final da noite, quando os convidados se dispersaram, ficou claro que a grandiosidade de sua riqueza não o tornava maior do que qualquer um de nós. A festa, que deveria ser um momento de união, se tornou um campo de batalha de egos. Ele se cercava de pessoas que lhe faziam elogios vazios, mas ninguém tinha coragem de dizer o que realmente pensava. Poderia ter sido uma oportunidade de mostrar liderança e compaixão. Mas, em vez disso, ele preferiu se acomodar na sua bolha de superioridade. A arrogância, afinal, é um veneno que afeta não só a quem é dirigido, mas também quem a profere. E assim, enquanto eu observava, me perguntava: até quando as pessoas vão permitir que essa atitude prevaleça? O mundo precisa de mais empatia e menos ostentação. O poder do chefe milionário poderia ser usado para inspirar, mas, em vez disso, ele escolheu se isolar. No final, o que realmente importa é como tratamos uns aos outros, e isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. O impacto da humilhação, a reação da faxineira. A faxineira entrou na festa com um semblante tranquilo, mas logo percebi que a humilhação a afetava de maneira profunda. Cada risada forçada dos convidados parecia ecoar em seu coração, e não havia como ignorar o brilho triste em seus olhos. A humilhação, essa sensação tão devastadora, pode corroer a autoestima de qualquer um, e era visível que ela estava sofrendo. A maneira como o chefe se dirigia a ela era desdenhosa, como se sua presença fosse um incômodo. É curioso como a sociedade tende a desvalorizar aqueles que estão em posições mais humildes. A faxineira, com seu uniforme simples, estava ali para garantir que tudo funcionasse. Mas, na visão do chefe, ela não passava de um objeto. Essa dinâmica de poder, tão comum em muitos ambientes, transforma pessoas em números e funções, e não em seres humanos. O efeito disso na autoestima dela era palpável. Cada olhar desdenhoso e cada palavra ríspida a feriam mais do que poderiam imaginar.
Enquanto a festa acontecia, eu não conseguia parar de pensar em como a humilhação pode se arraigar na alma. A faxineira, que poderia ter sido uma convidada, estava relegada a um papel de invisibilidade. Esse tipo de experiência deixa marcas profundas e pode levar tempo para se curar. O que muitos não compreendem é que cada palavra e cada ação tem um peso, e no caso dela, esse peso estava se tornando insuportável. A reação dela foi uma mistura de dor e dignidade. Ela continuou seu trabalho, mas sua postura dizia tudo. A humilhação a fez encolher, mas ao mesmo tempo, havia uma força silenciosa em sua resiliência. Eu me perguntei se ela conseguiria se recuperar dessa experiência, se conseguiria se ver novamente como alguém valioso. É uma luta constante para aqueles que são frequentemente desrespeitados, e eu não poderia deixar de sentir uma profunda empatia por ela. Em uma sociedade que frequentemente ignora as vozes dos menos favorecidos, a história da faxineira me fez refletir sobre a importância de ser gentil e respeitoso. Cada um de nós, independentemente de nossa posição na vida, merece ser tratado com dignidade. A humilhação que ela sofreu não deveria ser normalizada, mas sim combatida com compaixão e compreensão. Afinal, todos nós somos humanos, e o respeito deve ser a base de nossas interações. Naquela festa, o clima era de celebração, mas o gesto arrogante do chefe trouxe uma sombra sobre o evento. Eu observava a cena de longe, e percebi que os convidados estavam divididos em suas reações. Uns riam nervosamente, enquanto outros pareciam visivelmente incomodados. Eu me perguntei o que passava pela cabeça de cada um deles. Será que eles realmente acreditavam que a humilhação da faxineira era aceitável? Ou estavam apenas preocupados com sua imagem, temendo que qualquer reação contrária pudesse afetar sua posição social? A plateia, como sempre, desempenha um papel crucial em situações como essa. É interessante notar como a dinâmica de grupo pode influenciar a percepção de uma injustiça. Algumas pessoas se calaram, como se aplaudissem a arrogância do chefe em um silêncio conivente. Outras, no entanto, trocaram olhares de reprovação, mas não se atreveram a agir. É como se um código não escrito ditasse que certos comportamentos, mesmo os mais cruéis, fossem aceitáveis em nome da hierarquia social. Essa passividade, por vezes, é tão prejudicial quanto a própria ofensa. O que mais me incomodou foi o olhar de desdém que alguns convidados lançaram à faxineira. Era como se, ao presenciar a humilhação, eles se sentissem superiormente confortáveis em suas posições, como se a dor da outra pessoa fosse apenas um espetáculo. O que será que passava pela mente deles? Seriam capazes de se colocar no lugar dela, mesmo que por um instante? A empatia parece ter se dissipado na atmosfera carregada do evento, deixando um rastro de indiferença. Por outro lado, havia também aqueles que, mesmo em silêncio, mostraram sinais de compaixão. Lembro-me de uma mulher que, ao ouvir a ofensa, fez uma rápida expressão de desgosto e se afastou do grupo. Essa pequena ação, ainda que discreta, foi um lembrete de que a solidariedade pode surgir em formas sutis, mesmo em meio à opressão. Os olhares de reprovação e as reações de alguns podiam não ser suficientes para mudar a situação, mas eram um sopro de esperança em um ambiente envenenado pela arrogância. No final, a forma como a sociedade reage a injustiças como essa diz muito sobre a nossa própria humanidade. A passividade e a conivência podem perpetuar ciclos de opressão, enquanto gestos de empatia, mesmo que pequenos, podem inspirar mudanças. Precisamos aprender a olhar não apenas para o que acontece ao nosso redor, mas também para o que está escondido sob a superfície, nas reações de cada um de nós. Aquela festa parecia um palco montado para um drama que eu jamais poderia imaginar. O chefe, com sua postura arrogante, estava tão convencido de sua superioridade que não percebia as sementes de sua própria queda sendo plantadas. Um pequeno deslize, e tudo poderia mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na mesma noite, após a humilhação da faxineira, ele recebeu uma ligação inesperada que mudaria o rumo de sua vida. Algo que ele nunca esperaria. Uma denúncia anônima sobre práticas fraudulentas em sua empresa. A reviravolta no destino do chefe foi um espetáculo irônico. Ele, que havia se colocado em um pedestal,
agora se via diante da possibilidade de perder tudo o que construíra. As consequências de suas ações não tardaram a se manifestar. O que antes parecia ser uma noite de glória agora se transformava em um pesadelo. As palavras da faxineira ecoavam em sua mente, e ele começou a perceber que a arrogância não o protegeria das consequências de suas atitudes. A vida tem um jeito curioso de nos fazer lembrar de nossas falhas. Enquanto acompanhava a cena, uma sensação estranha tomou conta de mim. Parte de mim queria rir da situação, mas outra parte sabia que a queda de alguém não deve ser motivo de alegria. Lembrei-me da faxineira, uma mulher com dignidade, que havia sido desrespeitada diante de todos. A reviravolta do chefe, por mais que fosse satisfatória, não apagava a dor que ele causou. Era como se a vida estivesse tentando equilibrar as contas, mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava se isso realmente seria suficiente. As consequências inesperadas não se limitavam apenas ao chefe. Aquela festa, que deveria ser um momento de celebração, se tornará um divisor de águas para todos os presentes. As conversas mudaram, os olhares se tornaram mais críticos. As pessoas começaram a refletir sobre o que havia acontecido, e a atmosfera de conivência foi substituída por uma onda de indignação. Aquela noite se transformou em um marco, não apenas para o chefe, mas para todos nós que estávamos lá. Finalmente, a reviravolta trouxe à tona uma reflexão profunda sobre como nossas ações, por mais insignificantes que pareçam, podem ter consequências imensas. O chefe, que antes parecia invulnerável, agora enfrentava um futuro incerto. E a faxineira, embora ainda marcada pela humilhação, tornou-se um símbolo de resistência em um contexto de injustiça. A vida, com suas ironias e reviravoltas, nos ensina que o respeito e a empatia são fundamentais, pois nunca sabemos quando a roda da fortuna pode girar. Sabe, uma coisa que eu aprendi com tudo isso foi a importância da empatia. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossas próprias vidas, em nossas conquistas e frustrações, que esquecemos de olhar para o lado. O episódio na festa me fez refletir sobre como pequenas ações podem ter um grande impacto. A empatia não é apenas entender a dor do outro, mas também agir de forma a não causar ainda mais sofrimento. É sobre ser gentil, mesmo quando podemos nos sentir superiores ou privilegiados. Quando o chefe humilhou a faxineira, não estava apenas ferindo uma pessoa. Estava alimentando um ciclo de desrespeito que se perpetua em nossa sociedade. A empatia nos convida a nos colocarmos no lugar do outro, a sentir o peso que uma palavra ou uma atitude desmedida pode ter. E, honestamente, é um exercício que todos nós deveríamos praticar com mais frequência. Não custa nada lembrar que, por trás de cada rosto, há uma história, e cada um merece dignidade. Esse respeito ao próximo deve ser um princípio básico em qualquer situação social. Não importa se estamos em uma festa chique ou em um encontro casual. Trata-se de reconhecer a humanidade do outro. Quando olhamos para as pessoas com respeito, criamos um ambiente onde todos se sentem valorizados. Isso é fundamental para conexões significativas e para uma sociedade mais justa. Além disso, a empatia também é uma ferramenta poderosa para a transformação social. Quando começamos a agir com respeito, inspiramos outros a fazer o mesmo. É uma corrente positiva que pode mudar a dinâmica de um grupo, uma comunidade, até mesmo uma empresa. Se cada um de nós fizesse a sua parte, poderíamos construir um mundo onde o respeito não é apenas desejado, mas exigido. No final das contas, a lição mais valiosa desse episódio foi que o respeito deve ser um valor inegociável. Ele não é apenas uma questão de boas maneiras, mas sim um reflexo da nossa humanidade. Precisamos lembrar que todos somos parte do mesmo tecido social e que cada fio, por mais frágil que pareça, é essencial para a integridade do todo. A diferença de classe social é um tema que permeia nossas interações diárias, muitas vezes de forma tão sutil que nem percebemos. Na festa, ficou evidente como a percepção das pessoas era moldada por suas posições sociais. O chefe, com seu comportamento arrogante, parecia ver a faxineira como alguém inferior, desmerecendo não só o trabalho dela, mas toda a sua dignidade. Essa luta contra o preconceito é um desafio constante que devemos enfrentar.
É curioso como a classe social pode influenciar o tratamento que recebemos e, mais importante, o tratamento que dispensamos aos outros. Frequentemente, nos deparamos com situações em que as aparências falam mais alto do que a essência. As pessoas tendem a julgar pela conta bancária, pelo carro que dirigem ou pela roupa que vestem. Essa superficialidade nos priva de conhecer a verdadeira riqueza que cada indivíduo pode oferecer. Durante a festa, muitos convidados também demonstraram essa visão distorcida. Alguns ficaram em silêncio, como se a humilhação da faxineira fosse aceitável, enquanto outros riram, como se aquilo fosse uma piada. Essa aceitação do preconceito é alarmante e nos leva a refletir sobre nossa própria postura. Será que estamos fazendo o suficiente para combater esses padrões? É fácil se calar e não se envolver, mas é preciso coragem para levantar a voz e defender o que é certo. A luta contra o preconceito de classe social exige um esforço coletivo. Precisamos educar nossas comunidades sobre a importância de tratar todos com equidade, independentemente de sua origem ou situação financeira. Isso envolve não apenas conscientização, mas também ações concretas. Celebrar a diversidade e promover a inclusão são passos fundamentais para construir um ambiente mais justo e solidário. Por fim, essa reflexão sobre classe social me fez perceber que, para mudar a sociedade, precisamos começar por nós mesmos. Devemos questionar nossas próprias crenças e preconceitos, desafiando a nós mesmos a agir de maneira mais consciente e respeitosa. A verdadeira transformação começa quando decidimos não ser apenas espectadores, mas protagonistas na construção de um mundo mais igualitário. Você já parou para pensar em como a vida pode dar voltas inesperadas? Aquela festa, cheia de glamour e ostentação, se transformou em um grande ensinamento. O chefe milionário, tão seguro de si, que humilhou a faxineira, não imaginava que o destino tinha uma carta na manga. A vida é uma roda gigante, e quem está lá em cima pode acabar lá embaixo. Mas o que será que aconteceu quando a verdade veio à tona? A faxineira, que parecia invisível, mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na dignidade e na força de caráter. E você, já se sentiu subestimado alguma vez? Como reagiu? Fica a pergunta. Será que o sucesso pode ser medido apenas pela conta bancária? Ou será que são as atitudes que realmente contam? Essa história nos faz refletir sobre o que realmente significa ser uma pessoa de valor. E aí, gostou dessa reviravolta? Se você se emocionou tanto quanto eu, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma história que vai tocar seu coração. Vamos juntos explorar mais.